Favelas. Loteamentos irregulares. Nesses locais vivem milhões de brasileiros que não têm escritura dos imóveis, regiões sem infraestrutura e erguidas sem nenhum planejamento. O Repórter Justiça de hoje trata sobre esse problema das cidades brasileiras e das soluções buscadas na legislação para facilitar a regularização fundiária dos imóveis. O Nilton, morador de Brasília, vive num condomínio de classe média. Seu Nilton, o senhor já mora aqui no condomínio há 19 anos. Quando o senhor comprou a casa do senhor, o senhor já sabia que se tratava de um loteamento, um condomínio irregular ou não? Como que foi quando o senhor comprou? Eu comprei de boa fé, como a pessoa que eu frequentava a casa também tinha comprado. A minha casa, na época, ela era uma área, vamos dizer assim, que estaria numa área particular, porque aqui o condomínio inicialmente era 80% da União e 20% particular. A minha casa estava na área particular, então isso eu já soube desde sempre, né, desde o início, mas depois passou a ser tudo da União, comprou 100% da União. A Júnia é outra moradora que chegou aqui no início da ocupação da área. Hoje ela é a síndica do condomínio e também presidente da Única, União dos Condomínios Horizontais e Associação de Moradores do Distrito Federal. A entidade luta pela regularização dos imóveis. E como que foi a ocupação aqui no início? Os moradores compraram de boa fé? Eram grileiros? Conta para mim, por favor. Ele estava sendo vendido aqui por imobiliárias, anúncios de jornais, como sendo uma área particular da antiga fazenda Sobradinho e de propriedade de um particular mesmo. Onde as pessoas receberiam escritura daí a 6 meses, tendo em vista que não estava ainda organizado na condição condominial. Então, daí a 6 meses, a promessa dos corretores é que teriam escritura. Os 6 meses se viraram anos e nada de escritura. Então, em 1998, nós tivemos aqui a visita então, do delegado do Patrimônio da União, dizendo que se tratava de uma área pública da União Federal e que a partir daí nós teríamos que pagar taxa de ocupação. Júnia, e que tipo de dificuldade vocês já tiveram aqui no condomínio porque ele não é regularizado e vocês não têm escritura dos imóveis? Como moradora, eu tive várias dificuldades. A primeira delas é a falta de liquidez desse imóvel. A gente não consegue um preço razoável no imóvel porque é um imóvel irregular que não tem escritura nem registro. Então ele tem um preço muito abaixo do mercado. Além disso, a gente não consegue te dar esse imóvel em garantia de nada. E não é por se tratar de uma área irregular que os moradores estão livres dos impostos. Pelo contrário. Como o lote sempre esteve no meu nome, junto à Secretaria de Finanças, o IPTU sempre esteve no meu nome. Então, sempre tive que pagar. É óbvio que inicialmente, como era terra da União, por várias vezes nós entramos com a liminar e ganhamos. Então, há cerca de 3 anos, 4 anos atrás, eu me deparei que eu estava sendo executado por essa dívida. Eu estava na dívida ativa e estava sendo executado. Eu corri lá e paguei. Paguei não, fiz uma renegociação, né? Estou pagando até hoje. E esta não é a única dificuldade. Quando começou a ocupação, não existia nenhuma infraestrutura. Tudo o que é de infraestrutura é feita com recursos dos próprios condôminos, né? Os condôminos rateiam despesas, implementam a infraestrutura de água, de esgoto, de asfaltamento, de jardinagem, para poder ter uma melhor qualidade de vida. E as melhorias não podem ser cobradas do poder público. O governo não entra com a infraestrutura pública até que se regularizem as áreas. Essa é uma situação comum de áreas irregulares. Em muitas regiões pobres do país, os problemas são ainda mais potencializados, já que os moradores não têm recursos para bancar o saneamento básico. Para facilitar a regularização fundiária de áreas urbanas informais, o governo federal editou uma medida provisória, a MP 759. O texto foi aprovado pelo Congresso Nacional em maio. A medida provisória serve tanto para moradores de favelas e condomínios irregulares. As mudanças também valem para imóveis em áreas consideradas rurais, desde que com destinação urbana.
Foi criado o critério da legitimação fundiária como forma de registrar a propriedade. Neste caso, o processo tradicional de escrituração é substituído por um reconhecimento de aquisição, a partir de cadastro aprovado pelo poder público. Para isso, os municípios precisam reconhecer essas ocupações como consolidadas e irreversíveis. Imóveis destinados a atividades comerciais também são beneficiados. O texto tem 2 tipos de enquadramento para regularização: interesse social, que receberão gratuitamente o registro do imóvel e toda a infraestrutura básica por conta do poder público. Nessas regiões vivem famílias de baixa renda, e de interesse específico, quando os moradores devem custear toda a infraestrutura a ser definida no projeto de regularização da região. Sobre a medida provisória, conversamos com o advogado Valdinei Rocha. Ele explica que, pelo texto atual, ela beneficia todas as ocupações irregulares até dezembro de 2016. A partir de dezembro de 2016, não serão mais permitidos nenhum tipo de construção e serão fiscalizados a partir daí. O objetivo é justamente que se regularize o que já está em situação irregular e, a partir daí, não enseje mais nenhum tipo de construção irregular, seja no Distrito Federal ou no país. O especialista em direito afirma que, de acordo com a medida provisória, não existiria distinção de onde ficam as áreas. Ela não faz nenhuma diferenciação desses locais, ela trata de terreno irregular. Ou seja, se ele estiver em uma área irregular, seja ele condomínio, seja ele uma favela, seja um terreno particular, e não atingir todos os critérios que a lei estipula, ele está em situação irregular. O repórter Justiça também ouviu o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Já existia uma legislação anterior, que é a Lei 11.977 de 2009, que ela trazia uma série de institutos para facilitar a regularização. Querendo ou não, isso estava funcionando e agora uma medida provisória que tem um rito mais acelerado, que priva um pouco a discussão com a sociedade, substitui toda essa legislação. Essa foi a primeira preocupação do Ministério Público. O promotor que cuida da defesa da ordem urbanística criticou a medida provisória. Está se alterando o Código Civil para permitir que essa figura do condomínio fechado seja regulamentado. Também, sem discussão, existem pelo menos 3 projetos de lei no Congresso Nacional acerca dos condomínios fechados, e isso foi atropelado pela medida provisória 759. Para piorar, na visão do MP, há pouca diferenciação para as moradias de baixa renda, o que não ocorria anteriormente. Ela fazia uma distinção muito clara a respeito de ocupações de baixa renda e aquelas que nós chamamos de regularização de interesse específico, ou seja, que não se enquadra como de baixa renda. Aqui no Distrito Federal, isso até destoa do restante do Brasil, porque existem inúmeras ocupações irregulares de alta renda, inclusive. E essa medida provisória ela praticamente equiparou essas 2 situações, o que nos parece também bastante desarrazoável. Já a representante dos moradores elogia a medida provisória. Trouxe muitos avanços, né? Ela trouxe regras claras de modelo de venda. Como é que vai vender, para quem vender, em quanto tempo é possível pagar, se a pessoa pode ou não usar o FGTS, o que ela pode comprar, se ela pode comprar um imóvel residencial e um comercial. A Júnia Bittencourt lembra ainda que os moradores vão ter que pagar pelos lotes. Nós vamos enfrentar uma avaliação de mercado, né, descontado as benfeitorias e a valorização que essas benfeitorias deram ao imóvel. Nós vamos enfrentar uma avaliação de precisão, que é uma avaliação que será feita pela SPU, delegando algumas situações à própria Caixa Econômica. Também não é uma coisa que nós temos assim muita dificuldade, porque nós já passamos nisso no passado, mas assim, com regras próprias. O que vai ser abatido, a que forma será abatido, para que chegue a um preço justo, que seja justo para a União e que seja justo para quem vai pagar, que somos nós, os moradores.
Agora, na segunda parte do nosso programa, o repórter Justiça está perto da lavoura, na estrada de terra batida. É que essa questão da regularização fundiária não preocupa só os moradores da cidade, não. Também atinge o homem do campo. E a gente vai contar essa história agora para você. Segundo dados do Sistema Nacional de Cadastro Rural, dos 605 milhões de hectares de imóveis rurais cadastrados em todo o país, 76% estão sob o título de propriedade irregular. 15,3 milhões de hectares, o que equivale a 2,5% das terras, estão sob posse e propriedade. 46 milhões de hectares, 7%, sob posse por simples ocupação. E 69 milhões de hectares, 11%, por posse a justo título. Os dados mostram um alto índice de informalidade, já que 1/5 das terras do país não estão sob o título de propriedade. E essas posses informais, em grande parte, estão em terras públicas. E é essa a situação do Genésio Miller. O agricultor do Rio Grande do Sul se mudou para o Distrito Federal há mais de 3 décadas. Hoje ele mostra com orgulho o que construiu ao longo dos anos. Na fazenda, a sede é boa, tem até uma capelinha. A lavoura também é próspera. O seu Genésio planta milho, feijão e soja. Com o tempo, ele também conseguiu construir um galpão para estocar a produção e comprar muitos equipamentos agrícolas. Mas não foi sempre assim. Eu vendi a minha propriedade no sul e comprei aqui, achando que ia ter um documento quente. E pelo contrário, nunca tive documento que presta, sempre demorado para conseguir. O primeiro contrato para passar no meu nome de concessão de uso, CDU, demorou 1 ano e pouco. E daí eu comprei os direitos de outro ocupante que estava na área. E aí o senhor foi comprando de vários pequenos produtores que estavam aqui na região? Compra uma, depois juntar um dinheirinho, compra outro. E assim foi. Cada 2, 3 anos fazia um negócio de uma, pagava uma, parecia outra e ia negociando. E quais que são as dificuldades que o senhor tem por não ter escritura aqui da terra? Ou pelo teu nome ou com avalista, para tu conseguir investimento no banco. Porque a terra não garante nada. Agora, com esse novo documento, vai garantir os teus bens que tu tem em cima, teu patrimônio vai garantir alguma coisa no banco. O seu Genésio conta que os outros produtores rurais vizinhos dele estão na mesma situação. Todos estão ansiosos por um documento legal. Quando nós fizemos essa escritura de concessão real de uso, aqui nessa fazenda de 4.000 e poucos hectares, parece que são 44 produtores. 12 fizeram, os outros não fizeram. Que começaram a fazer, daí o governo cortou. Para conseguir o título da terra, os produtores vão ter que comprar as áreas. Eles avaliaram a minha propriedade em 14.700 e poucos reais. O hectare. É muito caro. Por quê? Por que o senhor considera muito caro? Porque eles não fizeram nada, é cerrado. Agora, ver a propriedade, ver o desenvolvimento, não foi eles que fizeram. Foi os produtores que vieram. Então a escritura para o senhor é um sonho, né? Que o senhor persegue há muitos anos. É um sonho. Mas está difícil. Agora vamos voltar a falar das cidades. A medida provisória sobre a regularização fundiária cria o chamado direito de laje, que permite a construção de mais de uma unidade habitacional na mesma área. O texto deixa claro que o direito de laje envolve o espaço aéreo ou subsolo, como uma unidade imobiliária autônoma. Hoje, um determinado imóvel ele não pode ter 2 escrituras. A MP 759 ela veio
justamente com essa inovação. Ela permite que em um determinado imóvel, a partir do proprietário permita, sejam feitas 2 escrituras no mesmo terreno, no mesmo local. Mas o que os urbanistas acham das mudanças? Fomos até o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e conversamos com o conselheiro Renato Luiz Martins. O urbanismo é o projeto de conexões sociais. Você não tem uma cidade, mesmo que ela não tenha um plano diretor, ela é um mecanismo vivo. E essas relações são de conexões sociais. Então, o que faz a MP 759? Ela trabalha a distribuição de terra sem se preocupar com nada. Ela libera a ocupação dispensando os índices urbanísticos fundamentais que já estão consagrados em todas as cidades brasileiras. Ou seja, recuos, afastamentos entre unidades, alturas. Então, você pode fazer um amontoado de casas, uma em cima da outra, ao bel prazer de quem assumiu aquela área para dividir. E o direito de laje, como é visto pelos especialistas? Sem considerar fundações, paredes, suporte, relação, sistema de água e esgoto, quer dizer, como é que você libera para a construção, autoriza a construção dessa forma tão irresponsável? Para o crítico da medida provisória, os moradores de áreas pobres também não teriam muitos benefícios. Você permite um adensamento vertical em casas que não estão preparadas para isso. Eu não sei como é que quem inventou essa lei imagina que uma dúzia de casas térreas recebam outra dúzia de casas em cima. Como é que se resolve os problemas de segurança, ventilação, esgoto, água, tudo mais. Quer dizer, não traz benefício, acho que vai levantar problema. milhão de beneficiados. No DF, este é o número de moradores que moram em áreas ou loteamentos que serão regularizados. O texto prevê a regularização de condomínios fechados para aqueles que já construíram ou que ainda não fizeram obras nos terrenos. As melhorias nos condomínios vão ser deduzidas no valor final durante o processo de legalização. Quem está nessa situação comemora a medida. É o caso da Dulce. 17 anos atrás, ela e o marido decidiram construir uma casa em um condomínio não regularizado em Brasília. Na época, foi um bombardeio de informações. Alguns aconselhavam arriscar, outros alertavam que não seria seguro construir em áreas sem documentação legal. Mesmo assim, decidiu sair do aluguel. E assim fizeram. Compraram o terreno. O contrato foi de gaveta, que é um documento particular de compra e venda sem a intervenção de uma imobiliária ou banco. A Dulce mora há 17 anos nessa casa, que é um condomínio que fica mais ou menos a 10 quilômetros da Esplanada dos Ministérios. O condomínio ainda não foi regularizado. A gente vai bater um papo agora com a Dulce. Dulce, 17 anos atrás, você e seu marido decidiram comprar o lote para construir essa casa. Surgiu alguma insegurança, algum medo de comprar um terreno num condomínio que não era regularizado? Como é que foi essa situação para vocês? A princípio, sim. A gente ficou inseguro porque não saberia como que seria mais tarde, né, a cobrança desse lote. Mas depois de pensar muito e ver que é o que tínhamos condições na ocasião de comprar o lote e construir, resolvemos arriscar. E acredito que foi uma boa oportunidade pelo fato de hoje a gente estar numa casa que nós fizemos, num condomínio que praticamente, apesar de não ser regularizado na ocasião, tem tudo para ser regularizado, porque a gente, desde que mudamos para cá, pagamos água, luz, telefone, IPTU. Então isso deu uma certa tranquilidade, entre aspas, porque se você paga esse monte de coisas que são regularizadas, como não regularizar mais tarde? Então resolvemos arriscar. Isso significa que todo ano chega carnê do IPTU, mensalmente aquela taxa de água, taxa de esgoto, ou seja, imposto, vocês pagam? Sim, sim. Paga condomínio, IPTU, CAESB,
SEB. A partir do momento que eu estou pagando o que a lei me cobra, né, eu estou em dia com as minhas obrigações, me dá uma tranquilidade que eu vou ter como contra-argumentar quando vier a proposta da cobrança do lote, que hoje já foi muito beneficiado, porque se fosse uma terra crua, digamos assim, não teria tudo isso que a gente tem aqui, né? Isso significa que realmente a realização do sonho da casa própria faria tudo de novo? Faria. Porque eu acho assim, que eu não fiz nada de errado. Eu paguei um preço que me cobraram, né? E estou fazendo o que eles me cobram, que é pagar os impostos que eu tenho que pagar. E como a Dulce bem contou, os impostos chegam todos os anos na casa dela. Mesmo assim, essa defensora pública alerta sobre os problemas da compra de terrenos por meio de contratos de gaveta. A ação de grileiros é o principal motivo. A compra irregular pode trazer prejuízos enormes, não somente para o comprador. O desfavorecimento de outras populações mais carentes, por exemplo, é um caso grave. A Defensoria Pública da União já analisou em alguns aspectos haver certos malefícios da MP 759 que tem um impacto a curto, a médio e a longo prazo. Por que isso? Porque se tratando de uma MP que pretende a regularização fundiária urbana e também rural e também áreas da Amazônia, nós sabemos assim que essa ocupação irregular de áreas da União, seja na Amazônia ou fora dela, ela está atualmente não só ocupada irregularmente pelos reais titulares, reais beneficiários, potenciais também beneficiários da reforma agrária, como também por terceiros grileiros de terra. E essa MP 759, de certa forma, também é um facilitador para a concentração de terras. Outra questão é prejudicial ao meio ambiente com o rompimento de nascentes. Na prática, não se pode construir em qualquer lugar. Muitas ocupações irregulares estão em locais que há uma certa restrição na ocupação do solo para se preservar não só o ecossistema, mas também, inclusive, considerando aí a preservação e o acesso à água para as futuras gerações. Então, é um conflito de direitos aí bastante delicado, que há que ser analisado no caso concreto. O próprio Poder Judiciário, a própria Defensoria Pública da União comunga do entendimento que não só deve ser preservado o direito à moradia, mas também o direito ao meio ambiente. São, digamos assim, considerações que são feitas, inclusive, pelo Estatuto da Cidade. Essa conciliação desses dois direitos para que não haja uma ocupação desordenada do solo e, posteriormente, a falta de acesso à água, por exemplo, a outros benefícios que devem ser garantidos à população. Não é um MP, uma medida provisória, sem um debate prévio, sem uma legitimidade democrática por trás, que irá, eventualmente, finalizar com todos esses conflitos, com todos esses problemas existentes quanto à ocupação do solo. Então, em termos práticos, a Defensoria Pública da União espera realmente e fará o possível para que os excluídos sejam ouvidos, para que realmente haja um diálogo com a população, haja uma discussão prévia para conferir um coeficiente de legitimidade democrática. Porque, do contrário, essa medida provisória ela não vai ter efeito prático ou ela vai causar um impacto bastante negativo, tal como determinadas leis que são aprovadas, digamos assim, não pegam, né? Não tem aquela vivência legislativa pela população. A expectativa dos moradores que você viu no programa de hoje quanto à regularização fundiária, seja na cidade ou no campo, não termina com a edição da medida provisória. O projeto de lei foi questionado no STF. Em liminar concedida, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o projeto de lei retornasse à Câmara dos Deputados para a votação de emendas feitas no Senado. A decisão foi tomada no mandado de segurança 34.907. A ação foi ajuizada por parlamentares do PT, contrários à votação de emendas, que teriam alterado o projeto de lei de conversão da medida provisória. A Câmara aprovou as modificações feitas no texto pelo Senado
E agora o projeto de conversão da MP em lei poderá ser finalmente sancionado pelo presidente da República.